Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Eu sou Daniel Dinslacken e hoje eu quero responder uma dúvida de um dos seguidores aqui que está inscrito para o nosso workshop cervejeiro, que vai rolar do dia 2 ao dia 8 de setembro. Se não tiver inscrito ainda, aproveita e garanta a sua inscrição. Mas vamos lá, a dúvida dele é a seguinte: Daniel, quando se faz a transferência do balde fermentador para outro recipiente para maturação, a trasfega no caso, há risco de ficarmos sem leveduras suficientes para a refermentação na garrafa? Uma vez que a lama fica no primeiro balde. Se isso ocorrer, como inocular mais levedura na cerveja para que ocorra essa carbonatação e em que quantidade? Show de bola! Eu não sei o nome desse nosso seguidor aqui, porque dentro do nosso formulário dos inscritos para o workshop as dúvidas são anônimas, mas vamos lá. O seguinte, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que, via de regra, não tem problema nenhum com relação a precisar de mais leveduras para fazer a refermentação na garrafa. Ok? Esse é o primeiro ponto. As produções normais, principalmente ale, ou até lager, se a gente não tiver um lager muito longo, sempre a gente vai ter leveduras suspensas na cerveja que vão ser suficientes para fazer a refermentação na garrafa. Isso é fato. Isso é o lógico e o mais comum. Então não precisa ter muita preocupação com isso. Existem alguns pontos, dependendo do estilo de cerveja, dependendo do tempo de maturação, pode ser que a gente precise de inocular mais levedura. Mas via de regra, não. Tá? Então vamos pensar o seguinte: fez fermentação, pode ter subido um pouco a temperatura, pode ter baixado a temperatura, cold crash e tudo mais. Pensando aí em tempos, né, normais de 10, 15, 20 dias, mesmo que a lama esteja sedimentada no fundo, sempre vai ter bastante levedura em suspensão, certo? Então, a gente até é comum pensar, nossa, a lama está tudo lá no fundo. Não, a lama que tem lá no fundo é uma grande massa de células, muitas vivas, muitas até já mortas, mas também tem muitas células, muitas leveduras, as mais ativas, continuam em suspensão, continuam no mosto. Já nesse caso, a gente já está falando de cerveja, né? Já fermentou, a gente já tem cerveja, mas ainda tem muitas células em suspensão. No cold crash a gente consegue decantar muito mais. Para quem utiliza gelatina ou outros métodos de clarificação, acaba decantando muito mais, mas sempre fica um pouco ainda, certo? Se eu estou fazendo um estilo que eu vou passar para um lagering, eu faço a trasfega e depois vou ficar com um mês ou às vezes até mais tempo de cerveja lá em 0 graus, decantando bastante, pode acontecer nesse caso que caia muito a taxa de leveduras. E quando a gente for fazer o prime, precisa entrar com um inóculo de levedura também para garantir essa refermentação, tá? O ponto que eu quero deixar aqui claro, principalmente para quem está começando, pode fazer trasfega que vai ter células viáveis em quantidade suficiente, com certeza, para fazer a refermentação. É só entrar com açúcar no prime e está tudo certo, tá? Ah, Daniel, mas eu fiz uma cerveja que ficou lá 2 meses de maturação a frio a 0 grau. Aí a gente pode pensar em fazer um inóculo também. Qual que é a taxa recomendada aí, vamos dizer assim? A gente precisaria de pelo menos 1 milhão de células de levedura para cada ml de cerveja. Se pensar que a gente está fazendo aí 20 litros, a gente precisaria de 20 bilhões de células. Tá? Aí, contas rápidas aí que a gente pode fazer. Se pegar um saquinho de fermento, que vem lá com 11 gramas, a gente tem de 70, 60 até 100, cento e pouquinhos bilhões de células em cada pacote. Então a gente está falando mais ou menos de 2 a 4 gramas de um saquinho daquele de 10, 11 gramas para fazer a refermentação. Mais o prime, obviamente. Ah, vou utilizar lama. Então uma boa lama tem mais ou menos 1 bilhão de células por ml. Então se eu tiver uma lama boa, bem compactada, eu precisaria para esses mesmos 20 litros, 20 ml dessa lama para fazer a refermentação. Pode usar uma seringa e colocar garrafa por garrafa, meio ml, por exemplo, para fazer as garrafas de 500 ml, ou poderia pegar essa lama, 20 ml, e diluir ela em toda a cerveja já pronta, depois faz o prime também, pode ser nesse mesmo balde, e aí fazer invase e refermentação. Então, basicamente é isso. Informações importantes para vocês terem em mente aí para quem está começando. Posso tirar lama, posso trocar de balde, vou ter sim sempre muitas células suficientes para fazer refermentação. Estou fazendo um estilo que tem uma longa maturação, de 2 meses, 6 meses, até mais tempo, fica bastante tempo a 0 grau, não vou ter levedura suficiente para conseguir fazer uma refermentação na garrafa. Aí a gente entra com taxa de inóculo, pensando aí nessa casa. 1 milhão de células por ml é a dosagem. Dependendo de quantos litros vocês tiverem, pensando esses cálculos que eu falei para 20 litros, só fazer regrinha de 3 você já consegue saber
se estiver fazendo volumes maiores, por exemplo. Bem tranquilo. Beleza? Espero que tenha gostado da dica de hoje, dica rápida aqui, principalmente para quem está começando. Amanhã a gente está de volta com mais uma sacada para vocês. Grande abraço, valeu!